Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de estrutura de concreto armado 1. Professor EDJ aqui. Então vamos lá. Olha só, eu vou abordar um pouquinho agora sobre os requisitos de qualidade e segurança, especificamente os fundamentos de segurança para concreto armado. A estrutura deve atender alguns requisitos mínimos para garantir tanto a qualidade do concreto quanto a longevidade da minha estrutura. Então, a primeira característica é a capacidade de resistir. Então, ter uma segurança à ruptura. Minha estrutura deve ser projetada e ter característica para garantir a segurança. Deve atender às condições de utilização. Então, tem que ter um desempenho em serviço. Minha estrutura, então, deve atender ao que foi projetado e também tem que ter uma durabilidade. Geralmente, a gente projeta 40, 50, 70 anos uma estrutura de concreto armado. Então, ela deve resistir às influências ambientais. A durabilidade das estruturas de concreto, a norma mesmo da NBR 6118, ela traz a definição que elas devem ser projetadas e construídas de modo que sobre as condições ambientais previstas na época do projeto, quando utilizadas conforme preconiza em projeto, conservem segurança, estabilidade e aptidão de serviço durante um prazo correspondente à vida útil da minha estrutura, vida útil de projeto também. Então, são basicamente essas referências que ela traz, no qual a gente consegue identificar alguns mecanismos de deterioração da minha estrutura. Ela pode acontecer devido à lixiviação, expansão por sulfato, reação álcali agregado. Essa reação álcali agregado é devido a alguns agregados serem reativos com a pasta de cimento. Esses três tópicos aqui são referentes à deterioração do concreto. Eu tenho também alguns tópicos que é a despassivação da armadura por carbonatação ou ainda a despassivação da armadura por ação de cloretos. Essas duas aqui são mecanismos de deterioração do meu concreto que acontece, então, no caso da minha armadura, certo? Então, essas duas estão ligadas restritamente à armadura. Essa despassivação da minha armadura, tanto por carbonatação quanto por cloreto. Então, são basicamente esses 5 mecanismos que eu posso dividir em 2 grupos que são responsáveis pela deterioração do meu concreto armado. Então, a norma, a 6118, no item 6.4.1, ela determina a agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que vão atuar na minha estrutura. Então, independente das ações mecânicas e variações volumétricas de origem térmica, de retração hidráulica e outras previstas no dimensionamento da minha estrutura. Então, olha só, ele fala sobre a agressividade do meio ambiente. Nessa agressividade do meio ambiente, eu posso classificar, é muito fácil, gente, aqui classificar a agressividade. Ela pode ser agressividade de classe 1, classe 2, 3 ou 4, facílimo de decorar. Em termos de uma classificação em termos de adjetivo, fraca, moderada, forte ou muito forte. Vamos lá para a primeira, que é a classe 1 fraca. Então, geralmente recomendada para efeito de projeto em obras no qual eu vou desenvolver esse projeto, construir em ambiente rural submerso, o risco de deterioração da minha estrutura é insignificante. Nível 2, já eu tenho um risco moderado no perímetro urbano, então vai ser um risco pequeno de deterioração. Nível classe 3 de agressividade já se diz muito forte devido à classificação para perímetro em locais que tenha marinha e industrial. Então, regiões de marinha e industrial já tem um risco grande, e quando eu tenho industrial ou ainda respingo de maré, principalmente na beira de praia, eu vou ter então um risco elevado
uma agressividade muito forte do meio ambiente, então a gente pode classificar como 4. Então é importante a gente diferenciar isso, ter noção de como faz, para fazer então a classificação quanto à classe de agressividade. A NBR então 6118, ela traz aqui que a durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do cobrimento da armadura. Então vamos ver aqui como que eu faço essa característica. Olha só, então a qualidade do concreto a gente mensura aqui a recomendação mínima em função da classe de agressividade. Então, para a classe 1, no mínimo eu tenho um concreto de classe C20, quer dizer C de concreto, 20 a resistência em MPa. Para a classe 2 eu tenho C25, resistência mínima de 25 MPa do concreto, a 3 30 e a 4 40. Então bem tranquilo, bem fácil de acompanhar. E isso também orienta na hora de dosar a relação água-cimento aqui que eu preciso então desenvolver em função da minha classe de agressividade. Então, tenho isso como referência. Então, outro parâmetro ainda que a norma coloca é a espessura de cobrimento. O cobrimento da armadura é uma espessura de camada de concreto responsável pela proteção da armadura em um elemento estrutural. O item 7.4.7.1 da NBR 6118, ela define como sendo o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo elemento considerado. Então tá aqui, olha só, eu tenho uma seção transversal aqui e o que acontece? Entre a face e o estribo aqui, certo? A armadura do estribo, eu vou ter esse cobrimento nominal. Então existe um afastamento mínimo. Esse afastamento mínimo da armadura em relação às faces externas se chama cobrimento. A NBR também ela traz esses cobrimentos em função, olha só, em função do tipo de classe de agressividade ambiental e também em função do tipo de elemento. Por exemplo, para classe 1 de agressividade, o elemento do tipo laje deve ter no mínimo 20 milímetros, certo? 20 milímetros de cobrimento. Para vigas e pilares, na classe 2, por exemplo, eu preciso ter no mínimo 30 milímetros. Então aqui a NBR também nos traz essa orientação de qual que é o mínimo valor para a resistência do concreto e também para cobrimento nominal. Esses valores são mínimos aqui para garantir segurança e longevidade da minha estrutura. Então, respeitando esses critérios aqui e fazendo um bom dimensionamento, já são requisitos fundamentais para conseguir então fazer o dimensionamento. A NBR ainda traz aqui algumas referências, principalmente sobre o cobrimento nominal tem que ser maior que o diâmetro da barra. Então, esse daqui, além dessas orientações, eu tenho que verificar esse requisito. Quando eu trabalhar com feixe de armadura, eu tenho que verificar que o cobrimento nominal tem que ser o diâmetro vezes a raiz do número de barras que eu vou ter e ainda o diâmetro máximo. O diâmetro máximo aqui tem que ser menor ou igual que 1,2 cobrimento. Ou seja, eu pego minha brita lá, que é 19 milímetros, ela tem que ser menor ou igual que o diâmetro de 1,2 do cobrimento nominal, certo? Do nosso cobrimento. Então, isso daqui é interessante também observar, principalmente quando a gente for trabalhar com agregados um pouco maiores, certo? Brita 2, 3 e 4. Quando é a brita 1, beleza, a brita 1 é tranquilo, mas quando for a brita 3, 4, então isso daqui também deve ser analisado, deve ser verificado tudo isso, levado em consideração na hora de fazer o dimensionamento. E em seguida também
ela traz aqui os limites, certo? Os estados limites na minha estrutura de concreto não deve ser ultrapassado para garantir então uma resistência, uma longevidade da minha estrutura. Então, para a segurança de uma estrutura contra o colapso, contra a ruína, relaciona-se então os estados de limite último, ou seja, eu preciso então considerar o colimite que minha estrutura suporta, bem como para a segurança do usuário na utilização da estrutura relacionada, eu verifico os estados de limite de serviço. Então, existem dois estados de limite definidos pela NBR 6118. O limite último, que é o limite de dimensionamento da nossa peça para evitar o colapso, e o limite de serviço, que é de utilização e garantindo assim então a segurança e o bem-estar de quem vai utilizar, vai se servir da estrutura. Esses dois limites então podem se dividir em dois grupos: limite último, que é para requisito de segurança, já o limite de serviço é para durabilidade, aparência e conforto. Esse limite último aqui vai nos servir para dimensionamento da peça estrutural. O limite de serviço, ele se divide em limite de serviço de formação de fissura, limite de serviço para abertura de fissura, limite de serviço para deformação excessiva e estado de limite de serviço para vibrações excessivas. Então, eu tenho que fazer as verificações desses 4 parâmetros aqui para garantir durabilidade, aparência e conforto da minha estrutura de concreto. Então, esses são os requisitos aqui para garantir isso. Então, os estados de limite sobre as condições analíticas de segurança, a NBR 6118 define que as resistências não podem ser menores que as solicitações que devem ser verificadas em relação aos estados de limite, em todos os carregamentos especificados para o tipo de construção, ou seja, em qualquer caso deve ser respeitado que a resistência de cálculo tem que ser maior ou igual que a resistência solicitante, no qual esse Dzinho aqui há uma ponderação, certo? Uma ponderação, por exemplo, então do K, para ele transformar-se em D, eu tenho um coeficiente de ponderação. Então, o que acontece? Eu tenho que majorar ou minorar, dependendo da situação, meus esforços, o meu concreto, para verificar se atende esse requisito aqui de segurança, que é o principal que a gente sempre vai avaliar, que o esforço resistente deve ser maior que o esforço solicitante. Então, essa é a regra básica aqui, o fundamento principal de segurança para garantir então a estabilidade mínima aqui da minha estrutura. Então, esses coeficientes, eu posso encontrar o coeficiente de ponderação para o concreto, que ele vai minorar o concreto, e o coeficiente de ponderação do aço. Então, para o estado limite último, a combinação mais comum, que é o normal, eu vou utilizar então para o concreto, eu preciso utilizar um coeficiente de 1.4 e para o aço 1.15. Tem uma história muito boa que eu conto para os meus alunos, é o seguinte: olha só, por que o coeficiente do concreto é maior do que do aço? Ou seja, esses coeficientes são de minoração, só vão ponderar, eu vou reduzir aqui minha resistência do concreto. Por que é essa diferença? Digamos o seguinte: se a gente for para um laboratório, a gente consegue desenvolver concreto no laboratório? A gente consegue fazer, junta todos nós aqui e a gente vai conseguir. Agora, se juntar todos nós e juntar mais outros colegas aí, a gente não consegue desenvolver um aço. Por que isso? O aço é um material industrializado, certo? Isso daí, sem sombra de dúvida, tem um controle rigoroso de qualidade pelos processos industriais. Já o concreto não. O concreto é um material artesanal, na sua maior parte, apesar de existir técnica, muitas vezes ele é feito de maneira artesanal. Então, em função disso aqui, eu preciso minorar muito mais o concreto do que o aço. Vamos avaliar comigo aqui um exemplo que fica bem melhor.
Calcule a resistência de cálculo do concreto e do aço, para tanto considere o concreto de classe 20 e o aço CA50. Então vamos tirar os dados. O FCK aqui do concreto de classe 20 é 20 MPa e o FYK é 50 kN/cm². Então, feitas essas considerações aqui, vamos verificar aqui a resistência de cálculo do concreto à compressão, porque o concreto resiste à compressão. Eu já passei isso lá nas aulas anteriores e vejamos. Então, o FCD vai ser o FCK sobre o γC. O coeficiente de ponderação do concreto, esse γC aqui, ó, é 1,4. Então, fazendo a substituição 20, que é o nosso FCK, dividido para 1,4, eu vou encontrar 14,29 MPa. Bem tranquilo. Então, olha só, de concreto que resiste 20, eu vou considerar para efeito de cálculo apenas 14,29. E já para o aço, eu vou fazer da mesma situação, resistência de cálculo do aço, só que essa resistência é de tração. Vai ser o FYK dividido por γS, que no caso aqui é do aço, é 1,15. Então, eu pego os 50 aqui, kN/cm², e divido por 1,15. Eu vou encontrar um FYD de 43,48 kN/cm². Então, perfeito, excelente aqui, feito essas considerações. Tem um importante que a gente viu na última aula. Se eu quero chegar aqui, olha só, no concreto de 20 MPa, eu vou projetar a dosagem dele, vou fazer a dosagem dele para ele atingir 29 MPa. É isso que a norma manda que eu devo dosar. Desses 29 MPa, eu vou utilizar apenas consideração que ele vale 20 MPa. Só que a NBR 6118, desses 20 MPa, eu devo ponderar e utilizar apenas 14,29. Então, olha só, gente, o que garante a longevidade da minha estrutura são esses coeficientes de ponderação, essa redução aqui da resistência. Para projetar ele para 20, eu doso ele para 29 e utilizo apenas uma resistência de 14. Então, é uma das características que garante a longevidade. Aqui minha estrutura tem uma durabilidade que resiste a muitos esforços. Isso serve até mesmo como argumento de por que a estrutura não cai. Olha só, de 29 a gente utiliza 14. É aquela história assim, que eu sempre fiz assim, nunca caiu. Beleza, nunca caiu por sorte, porque do concreto é um material muito resistente e a gente minora muito ele para a gente fazer o dimensionamento. Então, a norma brasileira é assim. Acredito que com o tempo ela vai evoluir e vai melhorar, diminuindo um pouco essa resistência do material aqui, melhorar o desempenho, diminuindo os coeficientes. Mas isso daqui a gente não vai entrar no mérito, é apenas uma observação. Então, feito isso daqui para o concreto, existe também as combinações de serviço que são classificadas de acordo com a permanência da estrutura e deve ser verificada de acordo com a NBR 6118, que é a nossa norma mãe de referência para concreto armado. Quando eu vou combinar essas ações, que são as ações que atuam sobre uma estrutura de concreto, eu preciso verificar possíveis combinações. A combinação do tipo quase permanente, eu vou utilizar para calcular deformações excessivas, que são as flechas na minha vigas e laje. Combinações do tipo frequente, que é para verificar abertura e vibrações excessivas. E as combinações raras, que é para a formação de fissura. Então, basicamente, eu preciso aqui verificar esses requisitos e está aqui a orientação de qual combinação eu faço. Por exemplo, para estar no limite de serviço, eu tenho aqui as combinações quase permanente, que eu vou ter então combinações quase permanentes de serviço. Todas as ações são consideradas com seus valores quase permanentes. Então, eu tenho aqui o G, que é carga permanente, e o Q é a carga variável. As combinações frequentes, o que muda aqui, olha só, tem o Psi2,
ponderando a carga variável. Aqui eu tenho o Psi1 e o Psi2 ponderando a carga variável, a carga acidental. Nessa consideração aqui, é importante observar que existe uma carga principal aqui. Aqui não, todas as cargas são consideradas aqui para ponderação. Aqui, já na frequente, eu tenho uma carga principal, e aqui eu já tenho uma carga secundária. Já as combinações raras vai reduzir basicamente aqui as cargas secundárias, certo? Com o Psi1. Então essa é uma orientação geral, a gente vai aprofundar já já, vai ficar mais claro para vocês. Os valores de Psi, tanto 0, 1 e 2, estão aqui em função do tipo de ação que vai atuar na minha estrutura. Por exemplo, para cargas acidentais, são nossas cargas variáveis, existe aqui o índice 2 e o 3, é bem tranquilo. O índice 2 são edifícios residenciais, o índice 3 é edifícios comerciais. Então, edifícios residenciais aqui nessa linha, edifícios comerciais nessa linha. Tem aqui coeficientes para o vento e para a temperatura. Então, são os valores que devem de carregamento serem considerados na minha estrutura de concreto armado. Então, olha só, para fazer esses estados limites de serviço, esses coeficientes de ponderação, que é gama 1, gama F2, eles têm um coeficiente conforme verificação que a própria norma traz. Por exemplo, o gama F2 vale 1 para combinações raras, que é para formação de fissuras. O gama F2 vale Psi1 para combinações frequentes, abertura de fissura e vibrações excessivas. Isso daqui é o que estou colocando, gente. E gama F3 para Psi2, combinações quase permanentes, que é deformação excessiva, são as flechas. Fica muito mais claro, gente, quando a gente faz o exercício. Então, eu vou passar para vocês um exercício bem simples aqui e depois vou disponibilizar outro vídeo para vocês com uma explicação também a respeito dessas combinações. Acredito que vai melhorar muito o entendimento quando a gente fizer o exercício juntos. Então, vamos lá. Olha só, nesse exemplo aqui, considere os seguintes carregamentos que atuam sobre um edifício residencial. O peso próprio já dá aqui 2,5 kN por metro quadrado, revestimento 1 kN por metro quadrado, sobrecarga acidental 3 kN por metro quadrado e ação do vento de 0,6 kN por metro quadrado. Isso daqui é um carregamento comum de uma laje, tá bom, gente? É só para a gente fazer um exemplo didático. Determine as combinações das ações para as seguintes situações. Estado limite último com carregamento em condição desfavorável, tá bom? Então, vamos tirar os dados aqui antes de começar. E o B, ele pede condição de serviço para deformação excessiva. Então, vamos primeiro tirar os dados aqui. Peso próprio, aqui 2,5. Revestimento 1, vou só simplificando aqui. Sobrecarga acidental 3 e vento. Esses carregamentos eu posso classificá-los em carregamentos permanentes, que são representados pela letra G, e carregamentos acidentais, que são representados pela letra Q. Esses carregamentos acidentais ou variáveis são representados pela letra Q. Então, os permanentes, os dois primeiros, sempre vão estar ali. O peso próprio, o revestimento. Os acidentais, os variáveis, que podem estar ou não. Por exemplo, a sobrecarga pode ter ou pode não ter. O vento pode ter ou pode não ter. Então, esses carregamentos são variáveis. Eu vou só dar uma limpada nisso tudo aqui e subir a tela. Então, para a determinação das combinações das ações, nesse caso aqui, eu vou consultar aqui as combinações da tabela 11.3 da NBR 6118. Inclusive, eu já coloquei aqui para vocês até a página. Estou facilitando aqui para a gente trabalhar junto. Inclusive, eu quero que a partir de agora vocês comecem a anotar nesse exercício aqui para a gente fazer. Se não pegou o caderno ainda, pausa o vídeo aí, que eu vou até esperar vocês pausarem esse vídeo aqui. Busca lá o caderno, pega a calculadora e
vamos anotar, porque isso aqui é imprescindível, é importante que vocês entendam, tá bom? Que eu vou até esperar um pouquinho aqui, beleza? Então, tá, pegou esse material, vamos fazer junto. Então, combinações, tabela 11.3 da NBR 6118. Então, vamos lá. 11.3 da NBR 6118. Vou abrir aqui a NBR 6118 para vocês, tá aqui. NBR 6118, essa norma linda que a gente utiliza, 256 páginas, então, se não ler, comece a ler imediatamente, se não comece a verificar. Mas no caso aqui, eu vou para a tabela 11.3. Então, tabela 11.3, deixa eu ficar mais rápido aqui. Tá aqui, gente, tabela 11.3. Na tabela 11.3, ele traz aqui, então, a combinação mais comum, que é a normal. Aí tem esgotamento da capacidade da estrutura. Essa combinação aqui que eu vou utilizar. Então, o que ele fala? Que o FD, né, que é o esforço D majorado aqui, a força, a resistência, é um gama G vezes o FG, que é o G permanente, então tem um coeficiente de ponderação, um gama G para o próximo e um gama Q para os coeficientes de para as cargas variáveis. Então, eu vou simplificar essa fórmula aqui, da seguinte forma, que eu creio que fica mais fácil. Olha só. Para carga permanente, que é G, um gama G. Para carga variável, eu pego um gama Q. Beleza? Então, tá aqui. Eu fiz só a transcrição de uma forma simplificada para a gente, para efeito didático, entender esse exercício. Perfeito, então, eu sei quem é o permanente aqui, ó, eu sei quem é o permanente e sei quem é o variável, certo? Então, vamos colocar isso aqui e dar nome aos bois. O permanente aqui é o peso próprio revestimento e o variável é a sobrecarga e o vento. Mas beleza, professor, entendi, excelente, estou acompanhando aqui, está anotando. Só quem que é esse gama G e gama Q? Muito fácil, gente. Já anotei também aqui para vocês. Tabela 11.11 da 6118, página 65. Tá tranquilo aqui, a gente está fazendo junto, então estou orientando vocês. Então vamos lá verificar para condição desfavorável, certo? Ele quer a pior condição aqui, então vamos verificar. Então, se está na 11.3, vamos subir um pouquinho a norma, 6118, a 11.2, 11.1, que é a norma tabela que eu estou seguindo. Então, tá aqui a norma, tabela 11.1. Tá aqui, beleza? Eu dei até um zoom para vocês. Então, vamos lá. Combinações normais, especiais e excepcionais. Professor, não sei o que é normal, especiais e excepcional. Sobe aqui, olha só. Sobe aqui em cima, ele vai falar das combinações, tá bom? Das combinações tudinho. Então, inclusive, vou disponibilizar um vídeo aqui para vocês que é melhor. Só que a gente está falando das combinações normais. Aí tem uma letra D e uma letra F. O D é desfavorável, o F é favorável, beleza? Então, eu vou considerar, então, nesse caso aqui, o enunciado me pede, olha só, condição desfavorável. Então, condição desfavorável para carga permanente, 1.4. Para carga variável, eu tenho aqui um G, certo? Que no caso representa a carga variável em geral, 1.4 também. Então a carga eu vou precisar multiplicar por 1.4 os dois, certo? Um é porque é desfavorável e o outro é porque sempre vai ser 1.4 aqui. Ele considera ainda a temperatura, estou dando exemplo aqui, a protensão e ainda os recalques que existirem na minha, a provável recalque que for existir na minha edificação. Então, feito isso daqui, eu vou utilizar 1.4 aqui e 1.4 aqui, beleza? Então, vamos fazer aqui, então, 1.4 aqui e 1.4 aqui. Opa, 1.2 do vento? Não, vamos ver. O vento, então, gente, ele vai entrar em condições
especiais, tá bom? Em condições especiais, então o vento entra aqui, ó, de 1.2 do vento, tá bom? Especiais e de construção, por isso eu adotei aqui 1.2. Então, 1.2 do vento, fazendo a substituição dos valores aqui, vai ser 1.4 vezes 2,5 mais 1, que são esses valores aqui. 1.4 vezes 3, que é a acidental, sobrecarga acidental, e 1.2 do vento vezes 0,6, que é a carga do vento. Fazendo então a resolução disso aqui na máquina calculadora, a gente encontra uma carga de 9,82 kN por metro quadrado, beleza? Então, essa é a carga que eu utilizo para fazer o dimensionamento estrutural, para calcular a armadura da minha peça estrutural, beleza? Então, seguimos aqui, vamos fazer o item B. O item B, então, segue o mesmo raciocínio. Eu vou agora ser até um pouquinho mais rápido aqui. Combinação, então, para deformação excessiva, eu preciso, então, ir na tabela 11.4. Na tabela 11.4 da norma. Então, 11.2, ponto 3 e ponto 4. Tá aqui, então, ponto 4. Então, eu tenho combinações quase permanentes, combinações frequentes e combinações raras, beleza? Qual que dessas aqui, gente, qual que dessas aqui é para deformação excessiva? Eu já expliquei nos slides anteriores, eu tenho certeza que vocês não estavam anotando, e eu vou reforçar aqui, olha só. Para combinações, qual dessas combinações é para deformação excessiva? Basta subir um pouquinho aqui, gente, olha só. Tem quase permanente, frequentes e raras. As quase permanentes, elas são para deformações excessivas. As frequentes e as raras, eu recomendo que leiam e volte um pouquinho o vídeo que eu já expliquei, tá bom? Então aqui, para o nosso caso aqui, que é deformação excessiva, eu vou usar uma combinação quase permanente. Então, beleza, entendido isso aqui. Vamos então voltar para a NBR aqui. Para a NBR, então, eu sei que essa combinação aqui é para deformação excessiva. É uma combinação no qual as cargas permanentes, serviço, todas as ações são consideradas e seus valores quase permanentes. Então, veja o seguinte, olha só. FD, né, força D, que no sentido é majorado, certo? De serviço aqui, olha só, no caso é o carregamento de serviço, é a somatória das cargas G, que as cargas G são as permanentes, tá vendo que não é majorada a carga permanente, mas somatória de Psi2 vezes Fq, certo? O que seria o Fq? Olha só, Psi2 é o coeficiente de ponderação, Fq seria a carga acidental. Vou escrever de uma maneira que é entendível, olha só. O coeficiente daqui do G, né, que é o permanente, ele não tem coeficiente de ponderação, e o acidental aqui, o variável, ele tem Psi2. No caso aqui, gente, olha só, eu tenho o permanente, eu sei que são esses dois aqui, ó, peso próprio e revestimento, e o variável são 2. Então vamos escrever aqui que fica melhor. O permanente está aqui, os dois, sem ponderação, e Psi2 vezes sobrecarga e vento. Nesse caso aqui, quanto que é o valor de Psi2? O valor de Psi2 está na tabela 11.2. Então, na tabela 11.2, vamos ver o Psi2 aqui. Venha comigo aqui, olha só. Tabela 11.3, 11.2, essa daqui. Vou até tirar o zoom um pouquinho. Beleza, 11.2, essa tabela aqui, gente. Tem cargas acidentais para edifícios, certo? A gente falou ainda há pouco aqui, ó, o B é para edifícios residenciais e o C são comerciais, beleza? Então vejamos o seguinte, gente. Esse edifício no enunciado foi dito que ele era residencial, certo? Era um edifício residencial. Então, se é um edifício residencial, então eu vou ter um Psi2 aqui, olha só, para residencial vai ser 0,3
e para outra carga, a sobrecarga é um psi2 para o vento. Então, posso dividir, olha só, da seguinte maneira. Eu vou ter um psi2 para sobrecarga, que é variável no caso aqui, e um psi2 para o vento, porque são dois valores diferentes, tá bom? Olha só, para cá eu vou ter então uma carga acidental psi2 vale 0,3 e pro vento aqui, gente, olha só aqui embaixo comigo, ele vale 0 psi2, tá bom? Então, vou fazer a substituição, vai ficar assim, ó. O peso próprio e o revestimento está aqui, eu só peguei os valores aqui em cima. O psi2 vale 0,3 quando é uma carga residencial, no caso minha carga era 3, e o psi2 vale 0 quando eu tenho a carga de vento, beleza? Então, resolvendo isso daqui, vou achar um carregamento de 4,4 kN por metro quadrado, beleza? Então, resolvi aqui dois exemplos bem simples aqui para vocês e eu vou deixar aqui fazer uma última análise para vocês melhor entender como que eu vou avaliar isso daqui nos próximos exemplos, nos próximos exercícios, tá bom? Então, tá aqui os carregamentos. Se eu fosse somar esses carregamentos, ia dar uma carga de 7,1 no total. Eu não posso usar essa carga dessa maneira. Eu vou fazer uma infinidade de combinações e verificar qual melhor vai me atender, inclusive, dando de exemplo os programas, pego o EBERIC e o TQS, eles fazem uma série de combinações automáticas quando eu dou o carregamento, tá bom? Então, no caso aqui, quando eu fiz para o estado limite último as combinações, eu encontrei uma carga de 9,82 kN por metro quadrado. Considerando uma laje apenas 1 metro, então vai ser kN por metro. Então, seria essa carga que eu iria utilizar para fazer o dimensionamento estrutural, determinar minha armadura. Quando eu tenho um estado limite de serviço, a combinação resultou numa carga de 4,4. Essa carga eu vou utilizar para calcular a deformação excessiva, a flecha aqui que vai fazer, do jeito que vocês aprenderam lá em resistências materiais, que é a análise da estrutura, qual vai ser essa flecha aqui, essa deformação. Então, vai servir para calcular a deformação. E isso significa, então, que as combinações resultam em valores diferentes que eu preciso considerar para cada análise. Se é para deformação excessiva, abertura de fissura, formação de fissura. Então, essas combinações todas eu preciso avaliar. Aqui, com vocês, eu avaliei 2. E por que desses valores diferentes? Por que eu devo levar em consideração? Para garantir os requisitos iniciais que eu falei lá no primeiro slide para vocês. Para garantir capacidade de resistência, segurança na estrutura aqui, olha só. Desempenho de serviço, condição plena de utilização. Então, por exemplo, deformação excessiva tem que ter uma plena utilização, não pode deformar muito. E durabilidade, que seria então as fissuras. E resistir então às influências ambientais. Eu fiz duas verificações aqui para vocês, tá bom? Então, duas combinações, eu não verifiquei, só fiz as combinações de carregamento. Então, gente, é isso, certo? Eu vou passar mais 2 vídeos para vocês. Um grande abraço, se cuidem, fiquem em casa quem puder e até a próxima aula.